se eu te dissesse que o motivo pelo qual a maioria dos concurseiros reprovam em concursos não é a falta de inteligência, muito menos a falta de capacidade nos estudos, mas sim a falta de organização? Olha só, neste vídeo agora, eu irei lhe mostrar quais são os primeiros passos que você tem que dar para montar um planejamento de estudos adequado à sua realidade, adequado à sua rotina. Você concilia com trabalho, com filhos, com faculdade ou qualquer outra situação, porque assim, você com planejamento de estudos adequado, você vai viver a rotina de um aprovado. Vamos lá. Quais são os primeiros passos que você tem que dar para você obter, para você manter uma organização dos seus estudos que vai ser essencial para a sua aprovação? E um detalhe, para quem é organização? Simplesmente para todo mundo. Sem ela, você vai começar com muitos passos atrás no mundo dos concursos. Você que concilia com o trabalho, que às vezes vai ter que estudar somente à noite, ou que tem que estudar no transporte público, ou às vezes que aproveita o momento do almoço no trabalho para estudar. Você que tem que estudar com filhos, que aproveita o momento que ele vai estar dormindo para você estudar. Você que tem que tirar momentos para estudar para a faculdade, também para concursos. Qualquer situação vai estar abarcado aqui. E vamos fazer primeiro este raio-x da realidade. O raio-x da realidade é simplesmente a gente parar de ver no achismo. O que é ver no achismo? Você vai sentar para estudar e vai pensar assim: ah, eu tenho que estudar 4 horas por dia porque eu vi no Instagram. Eu tenho que estudar X horas por dia. Gente, você, presta atenção, você tem que saber como é a sua rotina. Você tem que saber detalhadamente quais perguntas você tem que fazer a si mesmo para você começar a montar o seu planejamento. Então, vamos lá. Quais são as perguntas? Vamos começar inicialmente aqui com o diagnóstico do tempo disponível. Você tem que fazer uma anotação, o seguinte, pode anotar no Word, no caderno, eu quero que você responda a estas perguntas. Primeiro, quanto tempo disponível você tem para estudar? Você vai colocar quanto tempo disponível você tem para estudar. E não é somente, eu tenho 4 horas disponíveis para estudar. Não, eu quero que você pegue segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vai anotar quantas horas por dia em cada dia da semana você tem disponível para estudar. Após isso, você vai colocar essas horas por turno. Ah, na segunda eu tenho 3 horas disponíveis para estudos. Eu tenho 1 hora meio-dia, no horário do almoço do trabalho, por exemplo, e tenho 2 horas à noite quando eu chego no trabalho. Ah, não, João, eu tenho faculdade à noite, então eu tenho 2 horas pela manhã e 1 hora pela tarde. Você vai fazer essa diferenciação, tá bom? Vai lá e responde. Quais dias da semana você pode estudar por mais tempo? Essa pergunta ela é meio que autorrespondida. Por quê? Porque essa pergunta ela é autorrespondida? Porque quando você já anota o tempo disponível para estudar e o turno, você já sabe quais dias você tem mais tempo para estudar. E no que isso interfere? A primeira dica aqui de praxe, uma coisa que eu sempre falo, você tem que fazer redação para o concurso. Dificilmente vai haver um concurso hoje que não caia discursiva. E o que você vai fazer? No dia em que você tem mais tempo para estudar, você coloca a redação. Isso aqui já é uma dica de bate-pronto para você fazer, tá bom? Se você concilia com trabalho ou faculdade, você possui algum tempo para estudar para concursos, e olha só, aí vem o ponto o importante para você que tem que conciliar com as outras atividades. Se você concilia com trabalho e ainda assim sobra um tempo de 3 horas disponíveis para estudo, o que você pode fazer? Você vai estudar essas 3 horas e se você conseguir, você estuda em algum outro momento, na hora do almoço, no transporte público, na hora que você está indo ao trabalho. Agora, se você não fizer isso, pode ser se você tiver, por exemplo, apenas 1 hora de estudos à noite, pode ser necessário que você tenha que estudar quando estiver fazendo alguma outra atividade. Aí entra, João, eu tenho somente 1 hora de estudos à noite. 1 hora é pouco tempo. Não vou esconder aqui para você, 1 hora é pouco tempo. O que você tem que fazer então? Você tem que tirar um tempo para estudar quando estiver fazendo alguma outra atividade. Seja indo para academia, no transporte, no horário do almoço, ou alguma outra atividade. No decorrer do curso eu te explico melhor. Quando você consegue estudar para o concurso, quando está fazendo alguma outra atividade por dia, e aí vem esse detalhe. Por quê? Ainda que você tenha muito tempo para estudar, se você sentir que dá para estudar um pouquinho mais, você pode utilizar esse tempo disponível a mais quando você está fazendo alguma outra atividade para estudar para concursos. Então, olha só, essas aqui são perguntas básicas, mas que as pessoas não param para pensar que elas são importantíssimas para montar o cronograma. A partir disso, você vai estar no caderninho com todas essas informações. E aí nós vamos para o round 2, a definição, o passo 2. Aí você vai definir
para qual carreira, concurso você pretende estudar? Você vai anotar. Está estudando para um concurso que o edital esteja aberto? Isso aqui vai mudar um pouco na forma de organizar o cronograma. Qual banca organizadora ou banca mais provável para esse concurso? Quais são as principais disciplinas cobradas nesse concurso? Se estiver estudando para mais de um concurso, qual deles é sua prioridade principal? E qual é o motivo pelo, pelo que fez você escolher esse concurso? Olha só, essas perguntas aqui, elas são importantíssimas para você definir o seu cronograma. Por quê? Eu vou te mostrar o seguinte detalhe, olha só. Olha só, vou te mostrar aqui o planejamento de estudos mesmo. Esse aqui, inclusive, é um arquivo que vai estar dentro do curso, está dentre os bônus. Eu até vou utilizar aqui como as carreiras policiais como exemplo. Você, você definiu que o concurso qual você pretende estudar é o concurso das carreiras policiais. Ótimo. Então, você já corre atrás das matérias. Como assim? Quando você vem aqui nas perguntas, aparece quais são as principais disciplinas cobradas nesse concurso. Você vai lá e anota quais são as principais disciplinas cobradas. Após isso, você vai colocar se o edital está aberto ou não, porque isso aí interfere no peso, qual banca organizadora, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Beleza. Após isso, vamos supor que você definiu que você tem 2 horas para estudar na segunda, você vai lá e coloca língua portuguesa. Você vai lá e coloca língua portuguesa. E aqui, matemática. E assim por diante. Uma hora. Na quinta, por alguma coincidência da vida, você tem 4 horas para estudar. Você vai lá e coloca, por exemplo, direito constitucional e vou botar aqui língua portuguesa de novo. E eu explico como organizar essas matérias mais detalhadamente no curso, tá bom? Se você lembra o spoiler que eu dei, era o seguinte: quando você estudar 2 matérias em um dia, você vai colocar uma matéria que você tem facilidade e uma matéria que você tem dificuldade. Por exemplo, eu tenho dificuldade em matemática, então vai ser matemática e outra matéria que você tem facilidade. Então assim você vai organizando melhor. Quando você pega aqui então as suas perguntas, você, novamente, voltando ao que eu falei, você sabe exatamente quanto tempo disponível você tem para estudar, quais são o turno, todas as informações, você sabe qual banca, melhor, qual é o concurso que você quer focar. Assim, você vai pegar o seu cronograma, você vai fazer no Excel, onde for que seja, claro, adquirindo o curso, você vai ter tudo isso na sua mão. Mas, de qualquer forma, os primeiros passos que você tem que dar é esse: fazer essas perguntas, fazer a si mesmo e depois anotar tudo e partir para a prática, colocar, organizar durante a semana. Essas perguntas são essenciais para você iniciar uma organização dos concursos, tá bom? E voltando aqui, vamos lá. João, de onde você tirou isso? Simplesmente, eu comecei a estudar para concurso no interior da Bahia. Eu comecei errando bastante. Eu comecei muitas das vezes sem saber por onde ir. E com o tempo eu fui melhorando exatamente a minha organização. Eu tinha meu cronograma, eu tenho ainda, para qualquer atividade da minha vida, eu deixo tudo organizado, coloco as minhas horas de estudos, eu organizo no início da semana, eu chego na segunda-feira já sei o que fazer. E nos concursos eu apliquei isso mais detalhadamente e deu muito certo. Hoje eu sou policial legislativo do Senado Federal, tenho diversos alunos aprovados, alunos que foram aprovados, TSE, STM, STJ, PC São Paulo, PP Minas, diversos concursos e todos esses meus alunos, eu fazia essas perguntas a eles. Então, não é algo que eu, do nada, é algo que eu utilizei para mim, utilizei nos meus alunos e deu muito certo. De maneira resumida, o curso ele contém 3 aulas, cada uma abarcando uma situação específica. A primeira aula são aquelas perguntas, tem mais outras perguntas que estão contidas ali, mas o início é isso, é o raio-x da sua realidade. Depois a gente aplica na prática, eu vou te mostrar diversas situações em que você vai organizar o planejamento de uma forma, uma organização de determinada forma, vou te deixar tudo certo para que você, de acordo com a sua realidade, comece a estudar de maneira organizada, de maneira direta para o concurso, sem cometer erros. E na terceira aula são metas, objetivos, subjetivos para você conseguir manter essa disciplina, essa organização por toda a sua fase nos concursos. Eu demorei 3 anos para passar no meu primeiro concurso público. No momento em que eu descobri essa chave da organização, mudou completamente. Eu passei em 10 concursos públicos,
concurso do Poder Judiciário Federal, Poder Legislativo Federal, Poder Executivo Federal, e eu percebi o preço do tempo. Como assim? Se eu tivesse tido essa chave, obtido essa chave antes, com certeza o tempo seria menor. Então, você hoje tem a oportunidade de simplesmente antecipar os seus estudos. A gente sabe o preço do tempo, a gente sabe o quão é desgastante a dedicação. E uma coisa que eu falo é, se você consegue, se você pode diminuir esse tempo, não tem preço isso. É literalmente o nosso tempo diminuindo para conquistar o nosso sonho, o cargo dos nossos sonhos. Então, o curso aqui, eu utilizei tudo que eu aprendi durante 6 anos de experiência nos concursos públicos, seja comigo, seja com meus alunos, e coloquei em 3 aulas que vão completamente mudar, virar a chave em seus estudos, virar a chave na organização dos seus concursos. Então, faça parte do time, faça parte do curso Organização Turbo Concursos e venha viver a rotina de um aprovado.